Eu tenho uma excelente notícia. O Grêmio ganhou do Atlético Goianiense uma partida em que a vitória era essencial, fundamental. Agora senta aí que eu vou te contar as más notícias. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1. Placar interessante, né? Numa análise fria apenas do placar, mas um pouco enganoso. Um placar que não diz o sofrimento, o drama e a tristeza que foi o jogo do Grêmio. Eu tenho ficado triste em alguns jogos do Grêmio, que é muito pior do que ficar com raiva, ficar brabo, ficar irritado. A tristeza e a melancolia, elas andam de mãos dadas ou andam muito perto da indiferença, do saco cheio, né? Que é mais ou menos como eu tenho analisado esse time do Grêmio, né? O Renato parece de saco cheio, eu falo disso há muito tempo. O Guerra parece que não vai querer continuar, o Brum parece que está de saída e acho que tá pingando, tá respingando até no time, né, de certa forma. A gente não viu um Grêmio hoje jogando uma partida de vida ou morte. E eu acho, gente, que esse jogo nos salvou do rebaixamento. Eu acho que o Grêmio não vai cair, o Grêmio vai escapar, mas ele não vai escapar com sobras. Ele vai escapar, quando a gente for olhar a tabela, vai ter, sei lá, 2 pontos acima do último rebaixado, né? 3 pontos, vá lá. A gente vai dizer, imagina se tivesse perdido para o Atlético Goianiense. E uma derrota hoje não implicaria só na pontuação, implicaria num anímico devastador, numa crise que a gente ia entrar hoje e respingaria nos próximos jogos. Então, talvez a gente tivesse até menos pontos, né, do que a gente vai acabar tendo nos próximos jogos a partir de um resultado ruim hoje, né? Então, esse jogo era sim uma final de Copa do Mundo, tinha que ganhar ou ganhar, né? Jogando bem, jogando mal, isso aí era o de menos, mas foi jogando mal, né? Ganhou, mas foi dessa forma que para hoje tá tudo certo, mas que projetando um futuro aí, né, os próximos jogos, preocupa, assusta. Assusta porque é um Grêmio que não tem nada. É um Grêmio que foi para trocação com o Atlético Goianiense na Arena do Grêmio. Para trocação, cara. Para trocação. Trocação no boxe ou no MMA, né? É um de frente pro outro trocando soco. E tu toma e tu recebe. Se o cara pode ser um pugilista pior do que tu, né? Homenagem ao Maguila que nos deixou. Mas se ele acertar uma na tua fonte aqui, tu te distrair, o cara tiver ali um momento inspirado e pum, tu beija a lona e acabou, cara. A trocação é perigosa. Tu tem que, se tu é melhor, tu tem que controlar a luta. Tu não pode abrir uma trocação. O Grêmio abriu com o Atlético Goianiense, o lanterna virtualmente rebaixado. O time do Grêmio hoje não mostrou nada taticamente. Nada. Eu sempre falo também dos espaços entre os setores, da lentidão na troca de passes para transição, para ir para o ataque, da previsibilidade, sabe? O Atlético Goianiense com seu sangue doce de quem já não tem mais o que fazer no campeonato, cara, bateu suas asinhas. E a gente mais uma vez definiu um jogo, e eu acho que nós não cairemos por conta disso, definirmos um jogo pela individualidade, pelas individualidades, que obviamente as nossas são melhores que as do Atlético Goianiense, né? Só que tu decidir jogo pela individualidade, tu fica meio à mercê da sorte, do destino. Se o Bright White não passa por 3 adversários, aliás, baita contratação, baita jogador esse dinamarquês aí, se ele não passa por 3 adversários e cruza para a área, e o Soteldo numa rara felicidade também, num chute no ângulo, não empata o jogo àquela altura, eu não sei não, cara. Eu não sei se depois, né, numa boa jogada do Aravena, o PP também não acerta um chute, o PP que fazia um péssimo jogo, PP que tinha errado passes comprometedores, não estava acertando nada. No final do primeiro tempo ele encerra o primeiro tempo
livre, na cara do gol, dando um cabeceio pau mole, que eu chamo, né? Um cabeceio meio recuo pro goleiro, assim. Tipo assim, cara, o PP tava fora. Ali numa rara felicidade, o PP acerta uma bucha também de primeira, um golaço, também sem chances pro goleiro. Assim, é uns lances meio fortuitos, meio aleatórios, sabe? Podia bater na trave o chute do PP, podia ir pra fora, sabe? Podia alguém ter interceptado ali. E aí, cara? E aí? E aí a gente depender de outro lance que tinha que contar com tudo dando certo, porque não foi construído, não teve o Grêmio martelando, e chega uma, e chega duas, chega três, e o goleiro deles é o destaque, e bola na trave. Aí sim, aí tu entende que se tu tivesse azar em dois, três lances, a chance de surgir um gol no quarto é muito grande. Mas ali não, cara. Ali foi tudo muito aleatório. E o terceiro gol, daí já é de um Atlético Goianiense que não tem nada a perder e estava perdendo o jogo em si também. Aí foi para cima, deixou mais espaço, né? O Reinaldo, que também teve lances bem ruins no jogo, acaba fazendo uma boa jogada ali no terceiro gol. O Vijaçante, um dos melhores em campo também, ali presente, dentro, pisando na área e carimbando pro gol do alívio, mas não é o placar. O Grêmio ganhou de 3-1 do Fortaleza que briga no topo, e aquele jogo foi muito melhor, né? Então hoje assim a coisa foi pavorosa, o placar não diz, não teve assim minutinhos de tranquilidade na reta final, depois do 3-1 já estabelecido, e mesmo assim de um Grêmio que não brilhava aos olhos de ninguém. Então assim, cara, a tabela do Grêmio agora, essa reta final vai ser dura, jogos difíceis. Esse era disparado o mais fácil pelo adversário, que é o Lanterna, já rebaixado, na nossa casa, né? Então não tem como ser mais fácil que isso. Agora é Fluminense fora, se eu não me engano, Palmeiras fora, é só pedreira, cara, só pedreira. Então essa vitória foi essencial para a gente conseguir, né? Para a gente sair dessa temporada sem mais um descenso aí para a Série B, que seria trágico, e esses pontos podem ter sido fundamentais. E não só pelos pontos, repito, pelo anímico, né, para dar um respiro, para não entrar tão pressionado lá nesses próximos jogos. Eu acho que se arrancar um empatezinho já é negócio. Então, assim, sabe? Foi importante por tudo isso. E é bom dizer, tá, cara? É bom dizer uma coisa que acho que a gente vai acabar esmiuçando mais esse tópico quando acabar a temporada ali no fim do ano. Espero que apenas né, um final de ano melancólico e não trágico, mas a gente vai acabar esmiuçando a questão da enchente mais certamente. Só que é bom dizer que ela não tem reflexo nenhum na bagunça e na desorganização que é esse time do Grêmio. Não tem, cara. Esse jogo horroroso que foi hoje contra o Atlético Paranaense, que a gente poderia ter perdido. Bom, o Luiz Fernando, que jogou aqui, né, horroroso, perdeu um gol feito, cara. Era ali, era o 2-2, também era outra complicação que se fosse assim, ó, quantos jogadores tem a Série A? A Série A brasileira, deixa eu ver aqui rapidamente. 30 vezes 10, 300, 600. Vamos botar aí que tenha 600 jogadores da Série A. Cara, uns 500 jogadores fariam aquele gol. Nossa sorte que o Luiz Fernando tá entre os 100 que não fariam, né? Então, assim, foi horroroso, cara. Foi horroroso. A gente poderia ter empatado tranquilamente esse jogo, talvez até perdido, a depender de umas conjecturas ali, um pouquinho de sorte e de individualidades. Mas as enchentes, elas, na minha opinião, impactam, e esse pano tem que ser passado, ou esse atenuante tem que ser dado, sim, ao Grêmio como um todo, como clube, gestão, treinador, jogadores e tudo que envolve o clube, na tabela. Eu acho que impacta na tabela, eu acho que assim, a gente vai acabar, vamos supor, em 12º. Tomara que a gente acabe em 12º, por favor, Senhor, seja bondoso com a gente. Nossa, como eu sonho em ser 12º. Esse é o nível do Grêmio atual. Eu acho que se não tivesse enchente, a gente poderia acabar em 8º, em 7º. Eu acho que a enchente tem um impacto na temporada do Grêmio que reflete na tabela. A gente poderia ter ido melhor em alguns jogos, com uma logística facilitada, com a questão anímica diferente, com a arena nos ajudando em outras partidas, né? Então eu acho que é óbvio, jogadores viajando, sem parar em casa, tudo isso afetou a nossa tabela. A nossa tabela.
Então, se a gente olhar assim, 12º, tá, tem que botar o asterisco da enchente. Concordo, concordo. E o Grêmio foi o time mais afetado do Brasil. Não tem ninguém parecido em termos de afetamento, né, de problemas, assim. O Inter é parecido, mas o Grêmio é pior. Agora, se tu olhar o Grenal, se tu olhar o jogo de hoje, se tu olhar alguns jogos agora mais recentes, cara, não afeta nada. Não afeta nada. Aquele jogo pavoroso que a gente acabou de assistir entre Grêmio e Atlético Goianiense, não tem um resquício de enchente ali. A questão física já está em dia. Hoje até a arena já estava completamente lotada ou aberta, né, ao público. Os jogadores estão nas casas deles já há um bom tempo. O quê? Sabe? Ah, tem o aeroporto que agora só que vai voltar e tal, beleza. Mas tá indo para Canoas ali pegando avião também, fretado, etc. Não é o fim do mundo, não tá alterando grandes coisas. Então assim, cara, a tabela afeta, mas se tu olhar o jogo do Grêmio, o futebol que o Grêmio apresenta, não tem interferência nenhuma. Não tem interferência nenhuma. E assim, ó, na minha opinião, eu tenho muitas críticas à gestão Guerra, né? Ao próprio Guerra especificamente, a algumas posturas dele e tal, ao futebol do Grêmio, ao Vivian especialmente. Eu tenho muitas críticas, né? Já fiz várias delas aqui, mas uma coisa precisa ser dita. Quem está salvando o Grêmio, tomara que salve de fato no final do ano, quem está salvando o Grêmio desse rebaixamento são as contratações da última janela. São as contratações da última janela. Talvez o Soteldo ali também, Vija Santos. É claro que tem outras figuras, né? Um time de 11, óbvio que eu estou fazendo uma força de expressão. Mas assim, o Renato, cara, ele tá no seu pior ano disparado. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem nada em campo. E assim, a última janela, a janela do meio do ano passado já foi ruim, né? Mas dentro de um ano que estava sendo bom, então a gente reclamou, mas reclamou de uma forma, putz, a gente só ficou decepcionado, a gente não ficou irritado. Aí daqui a pouco o início desse ano já teve mais problema, daí a gente começou a reclamar mais. Então assim, o próprio departamento de futebol do Grêmio fez muita coisa errada nessa gestão, muita coisa errada, foi muito aquém de muita expectativa e vários processos também estranhos, etc, etc. Agora, a última janela, cara, deu pro Renato, parece que a última janela cortou o cordão umbilical com o Renato. Sabe? Ah, o Renato quer o Vina. Não, só um pouquinho, vai vir o Monsalve, né? O Aravena, o Bright White, o Arezo, que a gente ainda não conhece direito, mas dizem que joga bola, né? Então, assim, a última janela tá sendo importantíssima para nos tirar. Se tivesse vindo mais uma leva de Iturbe e não sei mais o que, cara, ó, eu acho que nós estaríamos agora no Z4. Porque esses caras estão sendo importantes. E é só o que o Grêmio tem, individualidades. E a gente não vai cair, vai ficar numa posição medíocre na tabela, creio eu, tomara eu, porque tem individualidades que vão ganhar jogos esporadicamente, vão arrancar empate, vão arrancar vitórias. E esse é o futebol. O futebol também aceita um pouco isso. Só que não aceita, claro, num alto nível, que tu vai ser campeão, que tu vai brigar no topo, isso aí não aceita. Mas, pra mediocridade, volta e meia, dá certo. Né? E eu acho que vai ser esse o nosso caminho. Falando em individualidade, né? O Bright White muito bem, o Soteldo bem. Eu acho o Vija Santos, né? Sempre bem. Eu acho que uma coisa interessante, né? Poxa, o Marquezinho pegou pênalti. Num pênalti que ele, na jogada do pênalti, ele falha miseravelmente. Era disso que eu tentava falar quando ele não pegava pênaltis e a gente reclamava. Eu também ficava com raiva. Só que, cara, o goleiro pegar pênalti ou não é uma obrigação. Agora, se ele estiver jogando bem durante os 90 minutos, para mim é essa a análise que mais importa, né? Então, naquele lance em que ele faz aquele passe ali, ele dá aquele passe displicente ali, tenta sair jogando. Cara, o Grêmio tá sendo rebaixado, meu. É bico pra frente, sabe? Faltou isso no time inteiro em vários momentos. Parecia que eles estavam jogando mais uma partidinha, né? Aí o PP faz o gol e sai aqui. E é tudo muito. Cara, vocês não estão entendendo o que vocês estão achando, sabe? Enfim, mas aquela recuadinha, aquela tentativa de passe ali
do Marquezin foi uma cagada homérica. E eu acho que também o Gemerson foi meio precipitado ali no lance, chega afobado ali, não, só cerca, cara. O cara tava sem ângulo também. O Gemerson também falhou, né? Mas a falha do Gemerson, ela é em virtude do início da falha do Marquezin. E aí ele pega o pênalti, cara, e no rebote sai o gol. Até eu ouvi gente dizendo que teria sido falta do atacante no Villasanti, que o gol deveria ter sido anulado. Isso é importante que se diga, porque, né, agora foi 3-1, tá tudo certo. E se dá a zebra? E se dá o problema ali? E aí era mais uma vez o Grêmio garfado e prejudicado severamente, né? Então é bom que se tenha atenção nisso, mas, né, cara, é muito pé frio. O cara pegou, claro, também acho assim, que ele pegou e jogou a bola pro meio, né? É muito mais fácil tu defender aquela bola e espalmar pra direita, pro teu lado direito ali, né, sabe? Tipo, então o Marquezin tem umas coisas que eu não consigo entender muito bem, tecnicamente, por que ele faz de um jeito ou não faz de outro. Agora, tem o fator azar um pouco também, né, cara? Então, as individualidades do Grêmio hoje fizeram os 4 gols, né? Os 4 gols passaram pelas individualidades do Grêmio, o gol dos caras foi totalmente entregue por nós, mas é isso que eu sempre falo, cara. Se é um time organizado, se é um time coeso, se é um time que trabalha a bola, que amassa o Atlético Goianiense e toma aquele gol de pênalti da rateada do Marquezin, o Grêmio vai lá, passa por cima do Atlético Goianiense, mesmo jogando mal, acabou passando por cima, e ninguém vai crucificar o Marquezin. Ninguém vai crucificar o Marquezin, porque a gente ganhou. Agora, se esse gol tivesse significado uma derrota do Grêmio ou até um empate, cara, a carreira do Marquezin em Porto Alegre tinha acabado. Tinha acabado. Então é muito mais grave tu não pegar pênalti num time que, primeiro, faz muito pênalti, né? Então já é um problema defensivo crônico. Segundo, não ganha os jogos, né? Tem dificuldade de se impor. E aí, cara, a gente começa a reclamar de umas coisas tipo essa. Meu goleiro não pega pênalti. Cara, claro que irrita. Claro que irrita isso em algum nível. Mas é uma irritação, cara, decorrente de muito problema maior que maximiza esse tipo de coisa. Enfim, só uma reflexão aqui. é, Depois do primeiro pênalti defendido pelo Marquezin e que não adiantou grande coisa. Agora, a vitória de hoje eu espero sim que essa tenha adiantado bastante para o objetivo central do Grêmio, que é, não nos enganemos, fugir do Z4. O perigo ainda existe, ainda é latente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.